pastor Galego, eu convido ele para vir aqui, ele que, obviamente, capacitado pelo Espírito Santo, que vem conduzindo essa igreja. Então, esse homem que vem dedicando a sua vida, abrindo mão de muitas coisas, usará a palavra hoje para nós. Não que isso seja mérito para as nossas vidas, porque nós sabemos que nós não fazemos absolutamente nada. Nós não temos a capacidade de fazer nada. Quando nós olhamos para a nossa vida, nós não conseguimos nem compreender como funciona o nosso organismo. Então, nada é sobre nós, tudo é sobre o Espírito Santo que fazendo na vida dele. Galera, vou fazer uma oração pela sua vida e agradecimento. Obrigado. Senhor Deus, nesse momento, Pai, nós agradecemos e entregamos, Pai, tudo a Ti. Por favor, Pai, venha a nos trazer uma palavra direcionada pelo Galego, que o Espírito Santo fale por meio dele, para que nós possamos cada dia mais viver uma vida que exalte ao Senhor. Eu oro pela vida dele, pela família, por essa igreja, que o Senhor venha a capacitá-lo cada dia mais e também direcionar cada dia mais a vida dele, para que ele venha seguindo, direcionando todos aqueles que estão caminhando. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Boa noite. Podem sentar. Muito boa noite. É um enorme prazer estar aqui com vocês. Eu me alegro muito do que tem acontecido. Embora ainda não ocorra um número grande de adesões, não se trata da quantidade de pessoas, mas do propósito da intenção. Nós não sabemos quantas pessoas existem dentro de cada um. Nós queremos justamente que o Evangelho será proclamado a todas as nações e por intermédio de pessoas que vão ser impactadas por essa palavra. Como bem disse o Luiz, nós estamos aqui meditando dia após dia, em sequência, o Evangelho. Terça-feira nós estávamos em Marcos, nós terminamos depois de quase 3 anos ministrando em Marcos. Nós terminamos o Evangelho de Marcos. Aos domingos nós estamos em João. Às terças-feiras, agora que terminamos Marcos, nós entramos e tentamos nos aprofundar cada vez mais nas bases da fé cristã, para que vocês tenham recursos o suficiente e conhecimento. Nos foi tirado essa capacidade de raciocinarmos e pensarmos. A nossa fé virou uma fé mística, uma fé onde nós simplesmente seguimos preceitos, onde nós observamos alguém fazer e nós tentamos copiar. Isso daí chama-se arte de mimetismo, de cópia, né? Se nós observarmos, realmente nós não temos profundidade naquilo que nós temos feito. E a intenção é fazer com que vocês se capacitem cada vez mais a conhecer esse Evangelho, para que vocês possam saber a resistir os dias maus, para que vocês entendam o teor dessa palavra que restaura, que cura, que liberta, que transforma. O poder emana de Deus. A sua palavra é capaz de restaurar o mais duro dos corações, ao qual nós vamos meditar hoje. E quem sabe hoje seja o dia de libertação em nossas vidas, de que nossos olhos sejam abertos e de fato possamos entender as tentações que vêm dos nossos desejos, que nos aprisionam e nos mantêm presos a nós mesmos. Que vocês possam abrir a Bíblia de vocês no livro de Tiago, na Epístola de Tiago, primeiro capítulo. Nós vamos fazer a exposição do verso 12 ao 15. Vamos à leitura das Escrituras.
Neemias 8. Assim que as escrituras, anos atrás, foram realmente redescobertas, vamos utilizar esse termo, eles pegavam, assim que eles encontraram esse livro da lei, eles clamavam para que pudesse ser lido. Este povo reunido para ler a palavra, para compreender a palavra, mediante a leitura, eles se colocaram de pé. Olha o que diz em Neemias 8, eu vou ler. Assim, no dia 8 de outubro, o sacerdote Esdras trouxe o livro da lei perante a comunidade, constituída de homens e mulheres, de todas as crianças com idade suficiente para entender. Ficou de frente para a praça, junto à porta das águas, desde o amanhecer até o meio-dia, e leu em alta voz para todos que podiam entender. Todo o povo ouviu com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava em pé sobre uma plataforma de madeira feita para a ocasião. À sua direita estavam Matitias, Sema, Ananias, Urias, Uquias e Mazeias. À sua esquerda, Pedaias, Misael, Malquias, Rassum, Rasdana, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras estava sobre a plataforma, à vista de todo o povo. Quando viram abrir o livro da lei, todos se levantaram. Esdras louvou o Senhor, o grande Deus, e todo o povo disse: Amém, Amém. Com as mãos erguidas, depois prostraram-se com o rosto no chão e adoraram o Senhor. Pense que tudo que nós repetimos na liturgia do culto passa justamente pelas Sagradas Escrituras. Nós não adoramos a Deus conforme nosso bel prazer, nós adoramos Deus conforme Ele institui por intermédio da palavra. Por essa razão nós nos colocamos em pé, por essa razão que nós lemos as Sagradas Escrituras em pé. Vamos à leitura do texto de hoje. 1 Tiago diz, a partir do verso 12: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, que Deus prometeu àqueles que o amam. E quando vocês forem tentados, não digam: essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca tenta a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão-nos ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Até aqui. Senhor, nós clamamos pelo entendimento da Sua soberana palavra. Tu és Deus, Criador de todas as coisas. Nós pedimos que crie dentro de nós um coração do qual esteja inclinado a Ti escutar. Remova todos os empecilhos, que mediante o poder que há no Teu Santo Espírito, possamos ser iluminados com conhecimento e sabedoria, que possamos resistir aos dias maus e conhecermos todas as tentações do quais estamos sujeitos, e possamos resistir a ela, não por nós, mas mediante o poder que atua em nós, agora que morremos para nós mesmos. Nós clamamos a Ti, Senhor, louvamos e o adoramos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar. A tentação vem dos nossos desejos. Vocês já escutaram essa frase, que a tentação vem dos nossos desejos? Vocês julgam que as tentações provêm justamente daquilo que vocês adoram, daquilo que vocês estão intimamente inclinados? É natural a gente ter desejos. Quem aqui não tem desejo? Não tem? Muito, né? Tem. Mas nem todos os nossos desejos são lícitos, porque há desejos que nos levam para a morte. E as tentações, elas aparecem em coisas cotidianas. Nós temos que compreender o que a palavra diz. Essa epístola que nós estamos mencionando aqui de Tiago, ela foi escrita para cristãos, mas cristãos que estavam vivendo justamente essa transição onde eles estavam completamente imersos dentro do judaísmo. A nossa crença é uma crença cristã judaica. O cristianismo tem base dentro o cristianismo tem base dentro do judaísmo de maneira muito clara. Isso todos nós podemos verificar, que tudo é um ritual litúrgico, até a questão da reunião nossa, nós reunimos bem parecido como era feito na igreja, nas igrejas que eles se reuniam, que eram as sinagogas. Então, tudo isso nós temos uma herança lá do passado. E ele estava falando justamente para aquele povo
eles eram judeus, mas que agora criam que havia vindo o Messias. Eles não mais eram chamados de judeus, eles eram chamados de cristãos. De certa forma, o Messias que haveria de vir era uma promessa judaica. Então, toda essa mistura fez com que eles tivessem inseridos num cenário completamente assolador. Por que assolador? Eles estavam passando por perseguições. Se vocês forem verificar historicamente, vocês vão ver que esse Tiago, quem seria esse Tiago? Existem milhares de suposições, não conseguiram chegar a um marco definitivo. São suposições, porque, embora tenha um nome, nós não podemos afirmar, mas mesmo assim historiadores chegam a determinadas conclusões. Esse Tiago, porventura, associam ao irmão de Jesus. Sabiam que Jesus tinha irmão, né? Algumas pessoas até supõem aquela questão virginal de Maria. Saibam que até o século XVI ainda tinham essa suposição de que Maria seria eternamente a Virgem. Não validavam os irmãos de Jesus. Isso daí são debates teológicos que é muito válido para que vocês conheçam a história. Imagina que passamos mais de 1500 anos no engano, porque as Sagradas Escrituras estavam sendo detidas por um povo determinado. E aqui nessa história também, imagina que todo o conhecimento estava em detrimento de povos. Todo aquele povo que estava ali, eles arrogavam para si o direito de tomarem como verdadeiro somente aquilo que eles compreendiam da verdade. Eles não reconheciam que Jesus era o Messias. Então Tiago escreve essa carta justamente nesse cenário onde acabara do Tiago ser martirizado. O outro Tiago, o Tiago apóstolo. Nós vemos ali, logo em Atos 7, toda essa continuação. Atos 7 nós temos o martírio de Estevão, e vocês vão ver esse homem morrendo como mártir. Depois nós vemos a perseguição. Então supõe-se que essa carta seja escrita de 44 depois de Cristo até 49. É muito interessante a gente olhar por esse aspecto. Por quê? Ainda mais nós que queremos possuir dados, possuir veracidade quanto aos fatos. Nós não podemos mais nos iludir e olharmos apenas para as palavras e tentamos extrair delas uma palavra motivacional. Porque a motivação nos leva até o momento, e depois, se a razão não fizer com que a gente continue caminhando, acaba. Isso tudo faz com que a gente possa resistir também às tentações. Porque a partir do momento que você sabe a razão que você está caminhando, você enfrenta qualquer obstáculo que tem pelo caminho. Se você sabe a razão que você caminha, você vence qualquer tentação. Se você sabe os seus objetivos, a tentação fica muito mais fácil. Se você tem um objetivo claro, se por exemplo o médico chega e fala, você vai morrer de diabetes se você continuar comendo doce, o que você vai fazer? Você vai parar de comer, naturalmente, porque você tem uma razão muito forte para isso. A sua tentação vai ser automaticamente subjugada por intermédio da sua razão, do seu conhecimento. Então a intenção era justamente de trazer conhecimento para aquele povo que tinha vivido coisas sobrenaturais. Eles estavam ainda impactados por tudo que tinha acontecido. Se nós somos impactados 2000 anos, imagina aqueles homens que estavam ali ainda cheirando a Cristo. Eles tinham ali muito vivo tudo que aconteceu. Eles estavam ainda no período apostólico, onde coisas aconteciam de maneira sobrenatural. Coisas estavam acontecendo que contrariavam todos os pensadores da época. Coisas que aconteceram de maneira única e exclusiva, revelacional naquele tempo. Nós não vemos essas coisas acontecendo no dia de hoje, justamente porque visava trazer autoridade para essa palavra. E esse Tiago, que era o irmão de Jesus, que era incrédulo. Nós já vimos ele ser incrédulo. Ali em João, salvo engano, João 7, nós vemos o momento do qual os irmãos de Jesus falam assim, então vai para lá, se você faz tantos sinais, que você não desce para Jerusalém e mostra justamente aquilo que você sabe fazer. De forma que ele não acreditava. Essa incredulidade que estava ali enraizada nele. Imagina nascendo irmão de Jesus. Você já pararam para pensar nisso? O menino nasce irmão de Jesus. Ele olha, vê que a mãe fala a maneira como ele nasceu. Ele vai acreditando, mas chega na adolescência e ele fala assim, mentira, não é assim que faz filho. Ele já sabe a realidade. Ele começa a ver e fala assim, como que esse homem é Deus? Olha aqui, ele pede igual eu, ele morre, ele cansa igual eu. Como
Então, tinham coisas que a razão humana fazia com que ele não cresce, mas nós não estamos falando simplesmente de racionalidade para vencer as tentações, nós estamos falando de um espírito que penetra o ser humano e o transforma. A epístola de Tiago, ela traz umas nuances que são bem importantes para que vocês saibam. Imagine que Lutero, todo mundo sabe quem foi Lutero? O reformador. Quando ele foi traduzido para alemão, ele deixou a epístola de Tiago lá pelas últimas, para a última. Ele não dava importância, porque contrariava algumas coisas que ele via justamente em Paulo, onde falava mediante simplesmente a fé. E nós vemos em Tiago falar que a fé sem obras é morta. Então ele imaginava que eram duas coisas contrapostas, mas depois, refletindo mais, ele via que não estava desatrelado uma coisa da outra, mesmo porque uma fé que não manifesta uma transformação é uma fé morta. Você fala que nasceu de novo, mas as suas obras são mortas. Você nasceu de novo do quê? Deus te salvou do quê? Do que você foi liberto? Você é o cara que não resiste à tentação. Você é a pessoa que vive um cristianismo vazio e fajuto, e você acha que você nasceu de novo. Hoje nós temos visto milhares de coisas, mas será que de fato são pessoas que nasceram de novo ou estão ali em busca de mais uma pílula, mais um óculos, mais um placebo, mais um momento para se deliciar e encontrar algum hobby? O cristianismo não é um hobby, o cristianismo é uma cruz que você carrega, o cristianismo é uma morte para si mesmo, o cristianismo envolve renúncias, e renúncias não por causa da minha razão, mas por causa daquele que me chamou. Eu entendo a gratidão, e agora eu faço, e eu não faço mais avaliando o que eu ganho e o que eu perco, porque tudo que eu perder para mim é lucro, porque estou agora debaixo do poder autoritativo de Deus, e eu sigo uma palavra, eu não sigo mais meus instintos, eu não sigo mais as minhas vontades, agora eu sigo a palavra que me guia, este espírito que flui de mim. Não sou eu que faço fluir, ele flui de mim, porque ele me comprou, e agora eu existo por intermédio dele. A minha razão de existência só faz sentido nele, em mim mesmo não há mais vida. O que você antes se deliciava, agora você repudia. Aquilo que você antes amava, agora não faz mais sentido. Os seus amores antes se tornaram agora objeto de desprezo, porque os seus ídolos foram justamente destruídos. Que nós possamos compreender quais são esses nossos ídolos, essas tentações que por vezes têm nos vencido, e que a gente entenda que essas tentações também não vêm do Senhor. Um grande erro dos dias de hoje. Acompanhe comigo o que está escrito no verso 12. Feliz é aquele que suporta com paciência. Quando eu ficar em silêncio assim, eu fizer esse silêncio, é para verificar se vocês estão lendo e para que vocês acompanhem. Por quê? Pense que todos os recursos que são utilizados, eles devem ser utilizados para a honra e glória de Deus. A maneira que eu estou lendo a palavra, eu estou vendo aquilo que Deus escreveu, eu estou ouvindo aquilo que Deus acaba de dizer por intermédio da palavra, e estou ouvindo. Todos os sentidos, eu vejo, escuto e falo. Quanto mais sentidos estiver numa ação, mais você terá capacidade de fixação. Claro que é o Espírito Santo que age em nós, mas então, todas as vezes que eu falo isso, a intenção é fazer com que vocês tenham pontos das Sagradas Escrituras que devem ser remetidos às suas atenções. Nós não seremos transformados por uma simples palavra, por uma vontade de um homem que quer falar algo. Nós partimos do pressuposto que o ministro ordenado, o ministro que está incumbido de pregar as Sagradas Escrituras, ele tem o poder justamente de proclamar a palavra e não mais falar por si, e sim o Espírito falando através dele a corações de outros homens. Por isso que nós levamos com muita seriedade toda a forma de manifestação do qual nós prestamos culto. O culto, nem tudo é culto, nem tudo nós estamos prestando um culto a Deus, embora a nossa vida deveria ser um culto, nem tudo que nós fazemos de fato cultuamos a Deus. Então que a gente possa compreender a razão de fazer o que nós fazemos. Eu não faço isso, faço esse silêncio simplesmente para ver se vocês estão acompanhando, mas também para que vocês fixem mensagens que serão importantes na sua caminhada até aquele tempo. Mais uma vez, feliz aquele que suporta com paciência as provações. Olha essa palavra, provações.
Não é uma questão de porquê, é para quê. O porquê supera o para quê, na nossa ótica. Mas se eu entender a razão dessas provações, tudo se torna diferente. E para entender, eu vou ter que remeter não ao meu conhecimento, mas ao conhecimento das Sagradas Escrituras. Se nós lermos a Bíblia desconexa, nós podemos perder trechos que são de primordiais colocações para entendimento. Observem comigo ali a partir do verso 2, o que diz: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de... Olha que interessante, se fosse eu falar para vocês se tirem motivo de alegria por passar por provação, você passa a sentar de brincadeira comigo. Estou passando por prova sem falar para ter alegria, mas quando é a palavra de Deus, nós já temos que ligar no nosso sinal de alerta. Então isso não parte de um pressuposto meu, mas de um pressuposto da palavra de Deus. Ele está falando, feliz aquele que suporta com paciência as provações, depois desse versículo que está intimamente ligado ao outro. Mas vamos continuar ali no verso 3, pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ponto. Pois sabem que quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Ou seja, a provação gera perseverança. O que é perseverar? Persistir. Quando eu persisto, mas tem coisas que eu tenho que persistir, tudo que eu tenho que persistir? Não é tudo. Tem coisas que eu já deveria ter abandonado faz tempo e eu estou persistindo. Por quê? Porque eu não sou direcionado pela palavra. O cristão não é direcionado pelos seus achismos, pelos seus impulsos emocionais. Ele é guiado por essa palavra que nos guia. Nós estamos vendo de maneira muito clara o que é, primeiro, suportar com paciência essas provações. Essas provações que por vezes fazem com que a gente perca o chão. Provações que nos fazem ficar de joelhos diante das adversidades e não diante de Deus. Nós nos curvamos diante da adversidade, mas nós não nos curvamos diante de Deus. Aquele que tem capacidade de solucionar todas as situações mais absurdas, ele possui capacidade de transformar. Nós cremos num Deus ativo, num Deus que se preocupa com seus filhos, num Deus que prova os seus filhos para verificar do que ele é formado. Imagina a sua própria vida. A sua própria vida você já teve que passar por algumas provações. E essas provações não estou falando simplesmente de caráter espiritual, estou falando de vida real. Todos aqui estudaram. Quando o professor chegava e falava assim: pega uma folha do caderno que vai ter prova. Tremia, fingia mal súbito, caía, ia embora, ficava tentando colar. A pior coisa eram as provas surpresas, mas ele não te dava a prova antes de te capacitar, ele te perguntava aquilo que ele já tinha te capacitado, sim ou não? Sim, porque se você chegasse, imagina, autoritário como nós somos, pai, chegou o professor com outra coisa que ele nunca explicou. Alguma vez aconteceu isso? Nunca. Ele perguntava justamente aquilo que ele já tinha te capacitado. Então imagina que essas provas visavam ver se nós tínhamos compreendido o teor daquela matéria. Dentro do cristianismo é a mesma história. Nossa fé é uma fé prática. Nossa fé não pode continuar sendo um ar místico. Nós imaginamos que o cristianismo é um louvor com luz apagada com uma melodia legal. Nós imaginamos que se tornar cristão é participar de um encontro onde nós estamos aqui, todos nós, glória a Deus, aleluia, a mesma mão que eu levanto aqui, a mesma mão que eu depois vou para casa me masturbar. A mesma mão que eu imponho sobre uma pessoa é a mão que eu aperto o gatilho de uma arma. A mesma boca que eu louvo é a mesma boca que eu estou profanando contra meus irmãos. Então observe que o Evangelho está completamente deturpado frente às Escrituras. As Escrituras não estão falando nada sobre isso. E nós não temos entendido quais são essas nossas provações. Essas nossas provações estão nesse cenário também inseridos. Imagina que nós estamos aqui com a oportunidade hoje de louvar o ar-condicionado. Beleza, está chovendo, mas todo mundo chegou aqui, todo mundo vem a maioria do carro, tem o transporte público aqui. Mas imagina
atrás que não tínhamos meios de locomoção. Spurgeon colocava 20 mil pessoas para escutarem o Evangelho. 20 mil pessoas, onde o cheiro de esterco fazia com que todos ficassem atordoados com isso, mas eles estavam ali firmes e fortes escutando o Evangelho. As caixas de som eram meras vozes, dado uma acústica que eu tenho. Se eu pudesse vivenciar alguma coisa, eu queria ver como que seria falar para 20 mil pessoas na força do seu gogó. Então, e aquelas pessoas que estavam ali, eles viajavam horas, eles abdicavam do seu trabalho. Hoje a gente troca um momento de culto por qualquer coisa. Se estiver passando um jogo de futebol, talvez seja mais importante. Então observe que as nossas provações são bem diferentes da de agora. Na hora que falou de provação, você já falou assim, é doença. Porque na hora que vem provação, você já pensa que é doença, separação, divórcio. Mas você não vê que as provações estão vindo em pequenas coisas. Em pequenas escolhas do seu dia a dia, você manifesta quem é o seu Deus, o Deus que você tem servido. Quem é o Deus que você tem servido? Um Deus que nós não conhecemos as Escrituras. Um Deus que menos de 5% da população que se diz cristã lê as Escrituras. É uma vergonha. É uma vergonha. Nós temos que ver por aí ateus, humoristas, fazendo chacota da nossa fé. Fazendo chacota não, eles estão evangelizando no final das contas, porque no fim as pessoas se sentem envergonhadas e se sentem encorajadas a buscar conhecer essa fé. Essa fé que eu acabei de falar, deste homem que Deus utilizou, claro, para fazer uma reforma, para trazer acesso ao conhecimento das Sagradas Escrituras, mas nós não lemos as Sagradas Escrituras. Nós queremos ler versos isolados e acharmos que estamos caminhando, que isso será o suficiente para vencermos as tentações. Como que Jesus venceu as tentações do deserto? Como? Com a palavra. Ele era Deus, 100% homem, 100% Deus. Ele poderia vencer do jeito que ele quisesse. Se ele quisesse falar assim, quieto, volta para o seu lugar, teria acabado tudo. Mas ele trouxe a autoridade da palavra. Ele sendo a palavra, ele ainda remeteu a palavra. Transforma essa pedra em pão. Se tu és Deus, nem só de pão viverá o homem. Então observe que Deus, sendo Deus, ele venceu suas próprias tentações com a palavra. Agora, se você precisasse vencer as suas tentações com a palavra, qual verso que você iria utilizar? Sai de mim, Satanás, escrito em Ageu 5:2. Quais são os versos que você está firmado a sua fé? Não que você precisa ser um erudito, saber a Bíblia de cor, saber capítulos e versículos, mas você tem que entender ao menos o enredo. Porque senão qualquer tentação fará com que você fique de joelhos, sim, porque você acredita num Deus falso. Num Deus onde que o mais importante é essa vida que nós vivemos aqui. Estes homens não estavam falando de uma vida desse tempo presente, eles estavam olhando já para a eternidade, eles sabiam que a vida deles seria queimada. Eles acabaram de ver amigos mortos, martirizados. Esse próprio Tiago, que mais pouco depois já foi martirizado pelo seu irmão, que não era simplesmente o seu Deus, era também o seu irmão. Meu irmão, que era Deus, eu vi morrer desse jeito, eu não acreditava. Imagina como que era o coração dele, a ponto dele escrever: eu, Tiago, escravo de Deus. Você é escravo de quem? Se falar que você é escravo de Deus, eu sou cancelado aqui na rede. Amanhã ninguém quer falar comigo, porque você é escravo. Mas você é escravo de tanta coisa. Quantas coisas você é escravo? Olha aí no seu celular, você vai ver o quanto você é escravo. Vai ver quantas horas você gasta no celular. Eu duvido que vocês não gastem mais de 4 horas no celular por dia. Agora, eu duvido também que vocês gastem 1 hora do seu dia lendo a Bíblia. Eu duvido. Depois nós queremos vencer as tentações. Nós temos colocado tudo justamente no colo de Cristo, falando: ó, se está acontecendo é porque você determinou dessas coisas dessa forma. Nós não entendemos a responsabilidade humana e a soberania divina, e nós sabemos que todo o mal que existe, nós somos os responsáveis. Pela nossa saúde, nós somos negligentes. Acidentes que acontecem, a maior parte dos acidentes são casos de negligência. Avião cai, nossa, Deus derrubou
quebrou o avião, não está fora da vontade de Deus. Mas se nós formos analisar as causas lá, também nós vamos ver, faltou a manutenção, tinha que fazer manutenção de tanto e tanto tempo, não fizeram, não observaram. Bateu o carro, daí você fala assim, nossa, que tragédia. Daí você vai ver os 4 pneus carecas. Você vai ver, foi mandado embora do emprego, o diabo está me tentando. Daí você vai ver, o cara vai um dia, no outro mete atestado. No outro dia, o chefe fala alguma coisa e fala, não fui chamado para fazer isso, minha função é outra. Daí fala que está sofrendo perseguição por ser cristão. Olha o mundo que nós estamos inseridos, ou é uma distopia, é uma irrealidade que eu estou criando na minha mente, ou é o mundo que nós estamos inseridos? Se é o mundo que nós estamos inseridos, será que nós teremos a diferença do mundo? E vamos notar que essas tentações que nós temos caído, trata-se desses desejos mortos que fluem de nós. Esses desejos mortos fluem de você, fluem de mim, porque todos nós nascemos mortos em nossos delitos e pecados. Todos nós, não há um único bom sequer, a não ser aquele que Cristo tem segurado firmemente em ti. Não é nem você se segurando a Ele, é Ele segurando em você, porque Ele tem que te soltar, irmão. Se Ele te soltar, você sabe para onde você vai, você sabe de onde você veio. Um pouquinho que Ele te solta, você, não, eu estou agarrado a Ele. Mentira, é Ele o tempo inteiro agarrando a você. E esses objetos de provações é justamente para verificar onde está a sua fé. Talvez você esteja passando hoje por um momento de provação, para ver onde está a sua fé. Será que no momento bom e no momento ruim você dá glória a Deus? Será que em todos os momentos nós temos dado glória a Deus por tudo que tem acontecido? Será que nós somos esse, como está escrito aqui no verso 12, feliz aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Quem ama Deus aqui? É fácil a gente afirmar que ama Deus, mas agora, como que a gente vai manifestar que ama esse Deus? Por intermédio da vida que vivemos. Aquele que o ama, obedece, é o que está escrito em João. Você ama a Deus, então você consegue viver nessa obediência. A obediência não está atrelada a uma razão, a obediência está atrelada simplesmente a uma fidelidade, sabendo que eu posso confiar naquela palavra, tal qual o verso que nós abrimos agora, Salmo 119, é do 9 ao 16, né? Então, como um jovem pode se manter puro? Obedecendo a sua palavra. Mas nós queremos obedecer. Obediência é uma palavra que vai ser riscada do cenário daqui a pouco tempo. Vou fazer, mas é porque eu quis, né? Estou obedecendo porque eu estou fazendo porque eu quero, tá? Esse é o ser humano. Nossos filhos não querem mais obedecer. Pode deixar que eu faça no meu tempo, do meu jeito. Ok? Essa é a realidade. Se nós não mergulharmos nessa palavra, nós estamos fadados a ser destruídos juntamente com esse mundo. E se formos destruídos com esse mundo, é porque nós pertencemos a ele. Então observe se você pertence a esse mundo, se você de fato ama este Deus. Ama este Deus. Essa coroa da vida que é mencionada aqui é a mesma que está mencionada ali em Apocalipse 2, verso 10, que é mencionado em umas igrejas, daí fala que se resistirem, ganharão a coroa da vida. Resistam aos dias maus, por mais difícil que seja. Galego, você é forte, você resiste. Não, mas eu peço a Deus todos os dias que todos os dias maus estejam sob as suas mãos. Como que vai ser? Eu não sei, mas eu sei que Deus estará comigo. Mas e se amanhã seu pai e seus filhos morrerem? Deus estará comigo. E eles estarão com Deus. Isso é o que mais me conforta, porque o ápice do nosso sofrimento é o quê? A morte. O sofrimento em vida dói, mas a morte é porque nós não acreditamos no que Cristo falou acerca do pós-morte, por isso que a morte nos tenta. Você quer ver os nossos momentos mais difíceis justamente mediante as nossas doenças. Minha filha ficou doente, minha mulher pirou. Minha mulher ficou doente, mas viu a filha ficar doente por quê? Mas é o que? Deus trabalhando no coração dela.
Deus trabalhando no meu coração também, não fiquei muito bem não. É horrível. Se possível, a gente chega e fala assim, ó, deixa a doença vir. Deixa que eu morro no lugar. Deixa eu sentir essas dores. Todos nós faríamos isso. Quem já teve algum parente que fala assim, eu troco de vida com ele para ficar com a doença? Todo mundo, né? Mas quem já viu um marginal, um cara que acabou de assassinar alguém, e fala assim, ô, você está ruim, eu troco de vida com você. Quem faria isso? Alguém faria? Sim, Jesus fez. E nós somos convidados a fazer. Olha que antagônico tudo isso. Imagina que nós estamos falando de uma tentação, daí eu venho e faço uma conexão com você, trocar a sua vida com o outro, justamente para verificar o nível que nós poderemos chegar em tentações, em provações. Deixa eu ver se você vai conseguir de fato viver ao lado daquela pessoa. É fácil viver com quem você gosta. Quero ver colocar aquele cara que te estressa o dia inteiro, aquela pessoa que te incomoda o dia inteiro, e fala assim, fica do lado dele. Mas essas são as provações da vida real. Nós não podemos desconectar do nosso presente momento. Claro que as perseguições que eles estavam vivendo eram completamente antagônicas. Eles estavam falando ali naquele cenário, um cenário de perseguição, um cenário onde a fé deles era justamente tentada, eles eram considerados uma seita. Imagina qual era o sistema dominante da época, era justamente o judaísmo. Então, tudo que eles faziam era contrário, e eles ainda tinham os privilégios políticos. Os políticos gozavam de autoridade a ponto de haver todos os tipos de barganhas. Nós vemos em Atos mencionar que Paulo, quando estava preso, chegava, o governador chegava sempre nele, conversava sempre com ele, na esperança que ele desse um trocado para ele, subornasse. Tudo igual acontece hoje. E aí, o que estava? Você acha que ele não estava passando essa tentação ali? Eu já sei como que esse cara quer. Se eu der uma moeda para ele, eu estou livre. Você acha que ele poderia ter passado isso pela mente dele? Uma coisa é passar, uma coisa é o passarinho sobrevoar a sua cabeça, outra coisa é ele fazer um ninho. Então, observem tudo que tem acontecido na mente de vocês, porque é onde tudo acontece. Essas provações devem ser suportadas com paciência para que possamos, de fato, ser alegres. Vamos continuar. Então, entendemos, amém? Amém. Olha o verso 13. E quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus. Observe que as tentações e as provações são coisas diferentes. As provações são situações, mas as tentações é algo completamente interno. Existem três coisas que direcionam e nos aprisionam, nos inclinam. Uma é o mundo, que militam contra nós. O mundo, o diabo e qual a terceira? Nós mesmos. Já claro, né? Por que eu gosto de repetir? Porque se você começar a entender isso, pronto, você já tem recursos o suficiente para resistir. Qual desses três é mais importante? Mais perigoso? Nós mesmos, porque o mal reside em nós. Nós somos frutos do pecado. Um homem sem Deus é uma forma maligna. Nós temos que compreender isso diariamente, entendermos essa história de Gênesis e Apocalipse fará com que a gente caminhe de maneira diferente. Nós vamos daí notar que essas tentações vêm justamente desses nossos maus desejos, esses maus desejos que nossa carne está inclinada. Sabe quando isso vai deixar de acontecer? Galera, mas agora eu sou crente. Tá bom. Não tem o que fazer. Eu sofrerei, você sofrerá, todos os homens sofrerão. Ah, mas vai aparecer. Sabe aquilo que antes era difícil para você, agora que você virou crente, parece que vai ficar mais fácil. O cara que era feio não tinha nenhuma mulher, agora aparece um monte de mulher, tudo assim. Derruba o profeta, sabe? Que chama, fala, pega um monte de mulher tudo aí querendo buscar, encontrar esses homens que estão ali firmes na palavra. Agora um monte de mulher
do abismo. Nós temos que vigiar, nós temos que prestar atenção justamente na forma como nós temos sido tentados hoje em dia. E essas tentações, lembre-se, não provém de Deus, provém das inclinações dos nossos corações. Vocês se lembram da história de Davi? Lembra que Davi adulterou com Batseba? Batseba era a mulher de Urias, um dos seus cavaleiros, que eram tipo dos 30, que eram aqueles mais próximos, né? Eles eram como? Linha de frente. Era a linha de frente dele, traduzindo para o português do Romualdo, da quebrada. Imagina que ele era um dos linhas de frente. Imagina que ele sabia que aquela mulher era de outra pessoa. Com certeza. Ele sabia que era errado. Ele se conhecia a palavra? Conhecia. Da onde provém esse desejo? Do seu íntimo. Mas observe que o mal começa a surgir sempre interno. Dentro do cristianismo, o mal interno também é punido. O cristianismo não é algo fácil. Se você busca uma religião confortável, o cristianismo não é para você. O cristianismo é para aqueles que morreram nascendo de novo, para aqueles que foram regenerados do Espírito. Se você busca um lugar para você se esconder, aqui não é o seu lugar. Se há um lugar para você vir aqui e continuar fazendo as mesmas coisas, vivendo a mesma vida, você não pode arrogar-se a ser cristão, porque isso daí faz com que justamente nós sejamos objeto de chacotas para as outras pessoas. Então nós pedimos encarecidamente, fala que você só acredita nesse Deus universal aí. Mas se você diz que é um servo de Cristo, viva como Cristo viveu, porque agora você está redimido pelo Espírito Santo, e agora você pode fazer isso. Ainda que você invariavelmente aconteça algum equívoco, como aconteceu com Davi, quando ele é confrontado, o que ele faz? Pequei contra o Senhor. Então nós temos que ser muito claros naquilo que nós cremos. Nós temos que buscar agora uma compreensão. Nós estamos vivendo os últimos tempos onde as coisas estão ficando misturadas, e vai ter que ter justamente essa distinção do que é joio e do que é trigo, embora o joio aparente muito com o trigo. Mas essas tentações, elas vão ser reprimidas pelo poder do Espírito Santo. Lembre-se, o que nós pensamos também manifesta a grandiosidade de Deus. O nosso pensamento ruim não visa justamente fazer com que a gente se incline ao Senhor e fale: Senhor, transforma o meu coração maligno. Senhor, retire de mim esses desejos pecaminosos. Alguém não teve nenhum desejo pecaminoso essa semana? Eu não tive, eu tive. Alguém? Nós somos miseráveis, meus irmãos. Miseráveis. Mas nós trazemos para o mundo natural, para o mundo civil, o direito preconiza o quê? Que você não é punido por um crime que você não comete, que você simplesmente elabora. Até mesmo a elaboração, hoje em dia tem algumas coisas que podem ser punidas, mas se ele estiver simplesmente na sua mente, não tem como te punir. Mas o cristianismo já fala que isso aponta para o seu pecado, para a necessidade de um redentor. Então é melhor você confessar Cristo como seu Salvador, para que você possa ser transformado, e esses pecados que estão prestes a nascer, a serem concebidos, vivam o Evangelho de maneira genuína. Tiago está convidando aqueles homens a refletirem acerca daquilo que eles entregaram às suas vidas, daquilo que eles estão ali entregues à morte. A expectativa deles não era dinheiro, a expectativa deles não era uma família, a expectativa deles era simplesmente habitar com aquele que morreu e ressuscitou, o terceiro dia e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, que virá nos julgar. A esperança deles era essa. E a nossa? Nós estamos esperando e almejando coisas dessa terra. Não que a gente deva viver uma vida completamente desconectada desse mundo,
mas nós temos que saber qual é a razão de fazer o que nós fazemos. Você quer ganhar dinheiro por ganhar dinheiro? Você quer ser bem sucedido por ser bem sucedido? Você quer ter um casamento por ter um casamento? Você quer ter filhos por ter filhos? É muito vazio. Nós caminharemos dessa forma justamente para aquilo que Nietzsche disse do niilismo, uma vida sem existência. Não é sem existência a definição ideal, mas sem propósito, vazia, sem sentido. E nós estamos vivendo vidas vazias, sem sentido, dentro de igrejas. Ele dizia justamente que Deus está morto, e ele não estava mentindo. Dentro de igrejas, Deus está literalmente morto. Se Deus não estivesse mais, tivesse acontecido nada, tivesse todo mundo aqui, a gente continuaria do mesmo jeito, porque a gente aprendeu a fazer um culto. A gente aprendeu a fazer as pessoas chorarem, colocar a melodia certa, colocar a luz certa, falar as palavras necessárias para que toque o seu coração, mas tudo que pode tocar o Espírito é o Espírito de Deus, o Espírito Santo, e pode levantar aqueles que estavam mortos diante dos seus delitos e pecados, e fazer com que vocês resistam às tentações que assolam vossas mentes. Nós temos que não nos curvarmos mais diante dessas falsas mentiras que têm insistido em penetrar os nossos ouvidos, que nossos corações sejam realmente fortalecidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse verso 13, continuando, a próxima sentença diz assim: quando vocês forem tentados, não digam, essa tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, Ele mesmo nunca tenta alguém. Nós temos que ter a plena consciência que nós responderemos por todos os nossos atos maus. Mas Deus é soberano sobre a terra, tudo que estou fazendo é sobre o seu governo, perfeito, mas você que será comigo no inferno. Não está atrelado isso a vontade suprema de Deus. Ele entregou o homem a si mesmo. O mundo está do jeito que está. Glórias a Deus por isso, porque era para estar pior. Deus me deu o que eu mereço. Quem já pediu o que merece aqui para Deus? Ainda bem que ninguém, porque senão ia ter que morrer no inferno, porque nós merecíamos um inferno. Mas Deus nos entregou a vida por intermédio de Cristo Jesus. Nós temos que compreender esses princípios básicos. Nós temos que partir dessa premissa que todo homem nasceu pecador, depravado, morto em seus delitos e pecados, porque senão nós não compreenderemos esse milagre da cruz do Calvário. Agora nós poderemos resistir a essa tentação, porque agora nosso coração não está mais inclinado a este mal que nos aprisionava, nós somos libertos em Cristo Jesus. Ele estava gritando, Tiago estava gritando para aqueles homens: vocês estão libertos do poder da morte que os aprisiona. A morte não é o fim. Não temam a pobreza, não temam as doenças, não temam nada do que está acontecendo neste cenário. Esse cenário para a gente não importa. Nós já estamos olhando para os dias gloriosos que haverão de vir, porque tudo que ele disse se cumpriu e ele há de cumprir cada uma das suas promessas. Este é o evangelho que ele estava gritando àquele povo. Ele estava tirando justamente essa responsabilidade de Deus, porque a tendência à época era justamente trazer a responsabilidade para Deus, tal qual é agora. Tal qual é agora. Nós colocamos a responsabilidade nas mãos de Deus pelos nossos fracassos, pelas nossas más escolhas. Deus quis assim. Não, você que não fez o que era certo. Você não fez o que era devido. E daí você fala: Deus quis assim. Não, você escolheu a pessoa errada para você se relacionar. Você não observou o que a palavra diz. Aí você fala que é Deus que está brincando com a sua vida. Deus não está brincando com as nossas vidas. Ele nos deixou um livro, Ele nos deixou uma palavra, Ele nos deixou o Espírito Santo para nos guiar em todo o caminho da verdade. Continuemos. O verso 14 diz: a tentação vem de nossos próprios, que nos seduzem e nos arrastam. Aqui se enquadra perfeitamente aquilo que eu já acabava de mencionar acerca de Davi. A tentação vem dos nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Pense agora quais são os seus desejos que têm te aprisionado e te arrastado.
que fazem com que você não glorifique a Deus. Amigo, mas ninguém sabe o que é feito distante de qualquer olho humano é feito aos olhos abertos de Deus. Mas eu fiz, ninguém sabe, Deus sabe, é o suficiente. Então, quais são as tentações que você tem cedido? É necessário que vocês olhem isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Isso não é legalismo, isso é obediência à palavra, para que Cristo reluza na minha vida. Sabe por que as coisas dão errado? Justamente porque vivemos em desobediência. A desobediência não faz com que o Senhor afaste as suas mãos soberanas de nós, mas faz com que nós nos afastemos do caminho do Senhor. O que Adão e Eva fizeram quando pecaram? Se esconderam, é natural. Nós andamos escondidos justamente por conta do nosso pecado. Por conta do nosso pecado, nós vivemos uma religião por intermédio de uma máscara, porque nós estamos nos escondendo de Deus. Ainda que se esconder de Deus se envolva hoje, você se esconder dentro de uma igreja. Você vem no sábado ou no domingo e continua a semana inteira fazendo as mesmas coisas. Então, o Evangelho é chamado a uma transformação que não é aparente, mas é de dentro para fora. Essa transformação que fará com que possamos, de fato, resistir a esses próprios desejos que nos seduzem e por vezes nos aprisionam. Eu lembrei até de um rap, né? Do Racionais, te arrasta e te mata. Continuando, esses desejos, verso 15, dão luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Por que eu citei o exemplo de Davi antes? Porque, citando o exemplo de Davi, você já vê esses versos sintetizarem ou conectarem muito intimamente com o que aconteceu. Coloquemos este caso, que é um caso isolado, ele não acontece mais, já aconteceu há 3.000 anos atrás. Agora não acontece mais isso nesse tempo moderno. Aquilo ali foi um deslize, porque ele não tinha conhecimento. Olha o que diz, mais uma vez, a tentação vem nos nossos próprios desejos. Vamos fazer uma aplicação ao caso? 2 Samuel capítulo 11 está Davi. Vamos ler, abram lá. Mais 4 horas eu termino. Capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11. Acharam? Vem depois de 2 Samuel capítulo 10. Depois já é o 12, né? Você precisa se localizar. Eu gosto de facilitar a vida de vocês, tá? E antes do 12. Continuemos. Olha o que diz. No começo do... Vocês estão aí? Fala o número da página para ele que ele vai achar. Aí. Achou? Glória a Deus. Então vamos. E uma só voz. No começo do... Aí. Época em que os reis costumavam ir à guerra. Davi enviou Joabe e as tropas israelitas para lutarem contra os amonitas. Eles destruíram o exército inimigo e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. 2 pontos aqui primordiais. No começo do ano, época em que os reis costumavam ir à guerra. Onde ele estava? Em casa. Era a época do quê? De a guerra. Mas ele estava no final, mas Davi ficou em Jerusalém. Ele estava na sua casa. Então ele já não estava no lugar que deveria. Se você fizer um paralelo justamente com o que a gente estava lendo, a tentação vem dos próprios desejos que nos seduzem. O desejo dele era do quê? De não fazer aquilo que ele deveria fazer. Conseguiram fazer essa aplicação? Muito claro, né? Continuando, verso 2. Certa tarde, Davi se levantou da cama depois do seu descanso e foi caminhar pelo terraço do palácio. Enquanto olhava no terraço, reparou uma mulher muito bonita que tomava banho. Davi mandou alguém descobrir quem era a mulher. Disseram, é
Seguindo, ele pega, vê, é seduzido pelos seus próprios desejos, e o desejo justamente o arrastou. E esse desejo deu luz ao pecado. E quando dá luz a esse pecado vai se desenvolvendo cada vez mais. Por quê? Quando eu peco, o que é natural? Eu querer fazer outro pecado para encobrir. Nós não nos arrependemos. Quando nós nos arrependemos, nós queremos restabelecer a nossa reputação, nós não queremos restabelecer o nosso relacionamento com Deus. O que mais acontece é isso. Você vê uma pessoa ser pega em adultério, ela vai e pede perdão, mas ela pede perdão por causa da situação que ela está envolvida, não porque ela sente o mal que ela criou. O perdão, o pecado mais genuíno, o arrependimento genuíno é quando as pessoas ainda não sabem. Fato é que você consegue se arrepender por aquilo que você cometeu, que gerou consequência, mas aquilo que ninguém soube ainda, você não se arrependeu. Tem um monte de pecados que nós não nos arrependemos. Por quê? Porque não gerou consequência, mas não deixa de ser pecado. Observe o que estava acontecendo com Davi. É a aplicação do que Tiago disse, para não colocar na vida de ninguém, para colocar só na conta de Davi, que é um caso isolado. Hoje nós vivemos neste mundo perfeito, onde essas histórias são meras histórias. Não acontece, nós vivemos casamentos sólidos, casamentos que estão aí desde do primeiro momento sendo concebidos com uma só mulher, vivendo vidas perfeitas, porque nós somos servos de Deus. Isso não deveria ser uma sátira, isso deveria ser a verdade, porque nós podemos viver isso, se vivermos em obediência. O que ocorre? Que nós não estamos vivendo desse jeito, porque nós estamos esperando justamente a pessoa perfeita para as nossas vidas. Deus separou a pessoa perfeita. Como vai separar perfeito se só existem pessoas imperfeitas e você é um também? Deus vai unir duas pessoas imperfeitas para se unir àquele que é perfeito, para que possa construir em mim a imperfeição, algo que reduz a perfeição de Cristo. Deu para entender? Deu. Mas essa é a beleza do Evangelho, seres imperfeitos nas mãos de um Deus perfeito. Aqui como Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi é o homem que todo mundo fala, nossa, da hora. Você levava ele para sua casa, deixava ele sozinho com a sua mulher. Olha que contraditório. Mas este homem, seduzido pelos seus próprios desejos, foi Deus que fez ele fazer isso? Ele foi provado e foi reprovado, e gerou consequência. Nós vimos depois que vai, manda matar Urias, e por Urias ainda morre um monte de gente. E depois, vamos ali para o capítulo 12. Olha que interessante, a repreensão do profeta Natan a Davi. Acharam? Está antes do 13. Então o Senhor enviou o profeta Natan a Davi. Ele foi até o rei e disse: havia dois homens em certa cidade. Um era rico e outro pobre. O rico era dono de muitas ovelhas e muito gado. O pobre não tinha nada, exceto uma cordeirinha que ele havia comprado. Ele criou a cordeirinha e ela cresceu com os filhos dele. Comia de seu prato, bebia de seu copo, até dormia em seus braços. Ela era como sua filha. Certo dia o visitante chegou à casa do rico. Em vez de matar um dos animais de seu próprio rebanho, o rico tomou a cordeirinha do pobre, a matou e a preparou para seu visitante. Uma história, uma parábola, uma das parábolas das quais estão atreladas ao Antigo Testamento. Imagina o profeta de maneira sábia trazendo, sem contar que existiam vários paralelismos, vamos utilizar dessa colocação, porque quando coloca a cordeirinha, ele estava justamente atrelando a Batseba, de maneira que o dialeto era bem similar. Então Davi automaticamente seria condicionado a pensar no que ele estava fazendo já. Olha o coração de Davi, que interessante, no verso 5. Davi ficou furioso, obrigado, com esse homem rico, e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter
Não, a aplicação da lei era o que ele falou. Os 4 cordeirinhos. Oferecer 4 cordeirinhos, isso daí estava remetido na lei. Se vocês forem ler ali em Levíticos, vocês vão verificar que o homem que fizesse determinadas coisas deveriam restituir dessa forma. Mas olha que interessante, ele no seu íntimo, ele fala, esse homem merece morrer. O mínimo de pecado diante de Deus merece o quê? A morte. O mínimo de pecado diante de Deus merece a morte. Eu só olhei, eu só pensei, a morte. É assim que é a história da Bíblia. Mas eu só pensei, morte. Graças a Deus existe Cristo, porque senão nós estaríamos fulminados. Por isso que ele morreu pelos pecados que nós cometemos no passado, pelo que nós cometemos hoje e que nós iremos cometer no futuro. Mas isso não nos dá o direito de vivermos completamente pecadores. Voltando desse parênteses, vamos continuar. Estão entendendo? Sim. Continuando, Davi ficou furioso com esse homem rico e jurou: tão certo como vive o Senhor, o homem que faz uma coisa dessas merece morrer. Mais uma vez eu quis ver para ressaltar a profundidade do que ele estava dizendo. Deve restituir 4 ovelhas ao pobre por ter roubado a cordeirinha e não ter mostrado compaixão. Então Natan disse a Davi: você é esse homem, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Lembre-se que a palavra de Deus é autoritativa, e quando dizia assim diz o Senhor, eram palavras que o Senhor havia dito. Era a palavra que o Senhor havia dito e que haveria de se cumprir. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Quem livrou Davi das mãos de Saul? Foi ele? Não, foi quem? Deus. Observe, mas não foi Davi que ficou lutando, não foi Davi que ficou correndo. Por que eu estou falando isso? Para fazer justamente esse paralelo com Tiago, onde fala que a fé sem obras é morte. Mas ele agia também, Davi agia, claro, mas as mãos iniciais sempre foram as de Deus. E tudo que era bom, tudo que era de ruim, vai na mão de Davi. Continuemos. Verso 8: dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não bastasse, teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Quando ele peca, quando ele cede à tentação, o que ele acaba de fazer? Desprezar a palavra. Boa! Por que eu faço esses silêncios? Porque à medida que você responde, você automaticamente vai criando respostas dentro de você. E você vai encontrando respostas para as suas perguntas mais escabrosas que tem. Quando nós pecamos, isso daí, nossos pecados são frutos do quê? De desobediência e desprezo pela palavra do Senhor. Mais uma vez o verso 9: por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas e roubou a esposa dele. Vê agora, de agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. Assim diz o Senhor: de sua própria família farei surgir seu castigo. Tomarei suas mulheres diante de seus olhos e as darei a outro homem. Ele se deitará com elas à vista de todos. Quem foi esse homem que se deitou com as mulheres dele? Leiam depois as histórias, porque senão eu vou ter que ficar contando a história bíblica, e vocês já são bem grandes, todos sabem ler, então debrucem nas Sagradas Escrituras, para que possam compreender essas histórias que estão firmadas à nossa fé. Senão eu vou ficar facilitando, mas a intenção era simplesmente iluminá-los por intermédio de uma história prática, porque o mais difícil é a aplicação da palavra, o mais difícil é entender como que ela aplica a nós nos dias de hoje. Embora, como eu disse, foi algo, um fato isolado há 2000 e poucos anos atrás, hoje eu creio que não aconteça isso. São todos belos aqui, estão vivendo vidas intactas, imaculadas diante do Senhor. Então, que a gente use de advertência para o outro, já que para a gente não serve. Porque normalmente a gente ouve uma palavra e fala assim: nossa, eu queria ter tal pessoa que tivesse seguido. A gente sempre olha e fala assim: eu deveria ter convidado, mas Deus está mandando essa mensagem para nós hoje, principalmente para mim, que eu sou o primeiro que eu vos falo. Continuemos. Voltem lá para Tiago.
Então nós conseguimos ver claramente que a tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esses desejos dão a luz ao pecado, e quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. O pecado se desenvolveu plenamente em Davi? Sim, ele pensou, agiu, matou, escondeu, nasceu filho, ficou tudo. E depois, a morte gera consequência. Ele pediu perdão, ele se arrependeu, Deus teve misericórdia, mas ele não deixou de arcar com as consequências do pecado. Eu pago consequências do pecado do meu passado até hoje, vou pagar o resto da minha vida. Então, quer um conselho? Não subestime a palavra do Senhor. Faça aquilo que é certo, não aquilo que é fácil. Não cedam às tentações, não cedam às armas que o inimigo tem colocado diante de vocês. Pense que Deus está te provando para você ser aprovado. Mas essa tentação vem justamente ou de você, ou do diabo, ou do mundo. Então, observe a maneira como vocês têm vivido. Para que a gente possa finalizar essa ministração, eu gostaria que abrisse em Romanos 6, que creio que seja uma forma da gente enxergar tudo que foi dito nas entrelinhas de Tiago. Romanos 6, a partir do verso 12. Acharam? 6:12. Vamos ler? Olha o que diz: não deixem que o pecado reine sobre seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixe que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal, para servir ao pecado, mas em vez disso entregue-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereça o seu corpo como instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu Senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Obrigado. Mais uma vez, pois bem, uma vez que a graça nos libertou da lei, quer dizer que podemos continuar pecando? Claro que não. Beleza, agora coloca em prática. Claro que não. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz à vida de justiça. Graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. Estes estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Uso o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo, pois sua natureza humana é fraca. No passado, vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem entregar como escravos a vida de justiça, para que se tornem santos. Quando eram escravos do pecado, estavam livres da obrigação de fazer o que é certo. E qual foi o resultado? Hoje vocês se envergonham das coisas que acostumavam fazer, coisas que acabam em morte. Agora, porém, estão livres do poder do pecado e se tornaram escravos de Deus. Fazem aquilo que conduz à santidade e resulta na vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que agora possamos viver de uma forma que o nome do Senhor continue a ser engrandecido
e glorificado por intermédio de todas as coisas. Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, que possamos suportar com paciência as provações e as tentações, crendo justamente que essas tentações não provêm do Senhor, e justamente dos nossos corações completamente pecaminosos e inclinados por mal. Que possamos compreender que essas tentações podem nos levar à morte, e que possamos, neste exato momento, deixar para trás tudo aquilo que envergonha o nome de Cristo. Eu oro para que o Espírito Santo atue em nós. Eu convido vocês a se colocarem de pé para que possamos orar. Eu convido a um momento de reflexão, a um momento de conversa com Deus. Nós oramos ao Senhor sabendo que Ele se inclina para escutar as nossas preces, sabendo que as próprias preces que fazemos se trata de uma dádiva do Espírito Santo que intercede através de gemidos inexprimíveis, pois nós não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas nós ainda estamos aqui clamando ao Senhor. Então clame ao Senhor, que você possa sondar o seu interior, verificar quais são os seus objetos de tentações, observar as provações que o Senhor tem colocado na sua vida para justamente fortalecer a sua caminhada com Ele, que você possa render glórias a Ele, sabendo que Ele é Deus na vida e na morte, na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza. Que você possa neste momento adorar ao Senhor, que você possa neste momento clamar ao Senhor para que Ele possa purificar o seu interior, clamar pela dádiva do Espírito Santo, para que o fruto do Espírito Santo se manifeste em ti. Eu oro para que as dádivas do Espírito Santo, nos foram concedidas mediante a morte de Cristo na cruz do Calvário, resplandeçam em nós o amor, a bondade, a paz, a paciência, a mansidão em meio ao mundo que nós estamos vivendo. Senhor, eu oro por essas vidas que estão aqui, esses são seus filhos, que eles sejam, Pai, curados, que eles sejam conduzidos pelas tuas doces mãos. Retira as escamas dos olhos, faça com que os pés que são antes fracos agora sejam fortes, que estejam caminhando diante da luz da tua palavra. Senhor, perdoe pelos nossos erros, pelos nossos pecados cometidos. Nós clamamos a Ti, Senhor, ainda que por gemidos inexprimíveis, mesmo que por intermédio de silêncio, no nosso interior vozes gritam, Pai, dores silenciosas. Muitos de nós sorrimos, estamos sorridentes mediante a dor de nossas vidas. Senhor, por favor, carregue os nossos fardos como prometestes.
Tu és o Deus que sacia o deserto do coração. Em quem devo confiar? A ti me apego. És o auxílio e a sombra de tuas asas descansarei. Pela tua forte
humildade, é olharmos para todos os nossos, para tudo aquilo que o Senhor Ele entrega para nós. Quem me segue aqui no Instagram e quem segue ao Conselho Online, viu que tem muitas pessoas nesse momento embaixo de água, com umas casas perdendo todas as geladeiras, perdendo tudo, as casas inundadas. Então, quando também nós conseguimos ter a compaixão de entender que nós somos totalmente privilegiados de ter uma casa, de ter segurança, de ter possamos ter um coração generoso. Vamos ouvir o nosso último louvor. Depois, vamos orar aqui por todos.
governo das